16 de outubro de 2013. No confronto entre o Verdão Paulista e o Verdão do Cariri, deu em casa diante do Palmeiras em Juazeiro do Norte. Precisando acertar a pontaria para conseguir a vitória, o São Paulo continua a caminhada para fugir da zona de rebaixamento daqui a pouco contra o Náutico. Além da incômoda última colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Martelotti não vai poder contar com força máxima logo mais contra o São Paulo no estádio do Morumbi. Corinthians enfrenta Grêmio logo mais em Porto Alegre, sem Fábio Santos e Paulo André poupados e Guerreiro vetado pelo departamento médico. Santos aposta no bom futebol do argentino Montijo para vencer o Internacional e seguir vivo na luta por uma vaga na Libertadores. E tem ainda um duelo com outro argentino daqui a pouco na Vila Belmiro, D'Alessandro. E esse argentino do Santos mostra que tem muito respeito. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já já. Olá, boa noite. Quarta-feira de futebol no Campeonato Brasileiro. Dia de São Paulo, Corinthians, Santos e Ponte Preta em campo. Numa das piores campanhas dos últimos anos, o futebol paulista tenta deixar as últimas colocações na tabela e ainda sonha com pelo menos uma vaga na Libertadores. Será que dá? Confira a situação de cada equipe que tenta salvar a temporada deste ano. Neste sábado de abertura do Campeonato Brasileiro 2013. Quando o Campeonato Brasileiro teve início, lá no mês de maio, ninguém poderia prever que as equipes de São Paulo fariam campanhas tão abaixo do esperado. Neste Brasileirão, principalmente no segundo turno, o G4 foi esquecido pelos paulistas. Agora, afastar-se do Z4 é a preocupação dos clubes. Tanto é verdade que, a 10 rodadas do final da competição, nenhuma das equipes daqui pode dizer que já escapou da Série B no ano que vem. A Ponte Preta respira por aparelhos. Em penúltimo lugar, com 26 pontos, a Macaca tem um aproveitamento de apenas 31%. 8 pontos separam o time de Campinas do primeiro fora da zona de descenso, o Curitiba, exatamente o adversário da Ponte nesta noite no Moisés Lucarelli. O São Paulo, dono de uma campanha fraquíssima neste campeonato, sofre com a oscilação. Os altos e baixos da equipe não deixam que ela se afaste de uma vez por todas da incômoda zona de rebaixamento. Na 15ª posição, o tricolor soma 34 pontos e um aproveitamento de apenas 40%. Uma vitória diante do Náutico esta noite pode colocar o São Paulo na primeira metade da tabela. Uma posição acima e em situação muito parecida vem a Portuguesa. Em 14º lugar e com pontuação e aproveitamento iguais ao do São Paulo, a Luz está com um sinal de alerta ligado constantemente. Um vacilo coloca o time novamente no Z4. Para isso não acontecer, ganhar logo mais à noite do Criciúma, adversário direto, pode ser o arranque que a equipe precisa para se manter na Série A. O Corinthians talvez seja uma das maiores decepções deste campeonato. Com um elenco recheado de bons jogadores, a equipe estagnou no meio da tabela e de pontinho em pontinho vai se sustentando. O 11º lugar, os 37 pontos e o aproveitamento de 44% não são suficientes para um time que até pouco tempo era o melhor do país. Matematicamente, mais 2 vitórias afastaria de vez o fantasma do rebaixamento que existe na vida do Timão. A primeira delas pode vir logo mais diante do Grêmio, fora de casa. O paulista mais bem colocado é o Santos, na 9ª posição, com 39 pontos. Mas com um aproveitamento também muito baixo, 46%. A equipe é a única de São Paulo que alimenta o sonho do G4. Porém, os 9 pontos de diferença para o 4º colocado fazem o time voltar à realidade. Pensar em rebaixamento pode até parecer uma ofensa. No entanto, é melhor se garantir o mais rápido possível. A vitória hoje à noite contra o Inter deixaria o Santos bem mais tranquilo na competição. A verdade é que depois de 15 anos, o futebol paulista poderá ficar sem nenhum representante na Libertadores do ano que vem via Campeonato Brasileiro. Sobram ainda chances de Corinthians na Copa do Brasil e São Paulo na Copa Sul-Americana. Mas a fase dos 2 times dentro de campo indica outro caminho.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Realmente surpreendente a campanha do Sul dos Paulistas no Campeonato Brasileiro. Eu me lembro que quando começou a temporada, nós cogitávamos se teríamos 4 brasileiros na semifinal da Libertadores da América ou coisa do gênero. E os paulistas, assim como foram caindo pelo caminho. Corinthians, São Paulo, o próprio Palmeiras. E agora a gente vê uma campanha pífia também no Campeonato Brasileiro. O São Paulo e o Corinthians talvez sejam as maiores decepções. O São Paulo imaginava-se que pudesse brigar pelo menos por vaga na Libertadores da América e o Corinthians brigaria por título por tudo o que fez no começo do ano e também no ano passado, quando foi campeão do mundo. Nenhuma coisa nem outra. Hoje, Corinthians e São Paulo estão muito mais perto da zona do rebaixamento do que numa briga pelo G4. A Portuguesa não se esperava muita coisa dela mesmo, já não tinha feito um bom campeonato. E o Santos, com o Neymar, ficava a dúvida de como reagiria. E, curiosamente, é o melhor paulista, aquele que ainda sonha de fato com vaga na Libertadores América via Campeonato Brasileiro. Basta para isso vencer o jogo daqui a pouco, às 7h30 da noite. Chico, boa noite. Boa noite, Carlos Celso. Boa noite, minha boa noite. Belíssima Michele Janela. Hoje ela parece uma sereia. Dá um close na Michele, fica olhando, mostrando e mostrando. Mostra ela. Olha que belíssima la ragazza, né? Como diriam lá na Itália, já que a sua descendência é Grazie tanti, Chico Lang. Não sei falar de nada em italiano. Como é que é? Por favor, deixa pra lá. Prego. Pronto. Prego, é prego. Prego. Grazie tanto a lei. Pronto, falei certo, hein? Falei certo. Isso Bom, mesmo. meus amigos, é o seguinte. Vamos por partes, como diria o Jack Stripador, né? Então vamos lá. Ponte Preta, todo mundo sabia que não ia chegar longe, porque acabou vendendo seus melhores jogadores, suas melhores revelações e acabou perdendo o gás e deve cair para a segunda divisão. A Portuguesa é aquele negócio, é um cravo na ferradura, uma no cravo, outra na ferradura. Foi sempre assim a Portuguesa. A Portuguesa conseguiu ganhar de 4-0 do Corinthians, 3-0 do Santos, perder de 4-0 para o Cruzeiro e perdeu, agora só perde. Quer dizer, ela estragou o Santos, estragou o Corinthians e ajudou os outros. Quer dizer, a Portuguesa é tudo o contrário. Você espera que ela ganhe, ela perde. Você espera que ela perde, ela ganha. Então, fim. Portuguesa é a antítese, é a negação da negação. Como diria, né? Como diriam os filósofos hegelianos. É a negação da negação. Então, é a afirmação. É a afirmação, mas é uma afirmação desastrosa, Michele. Que, pelo amor de Deus, haja coração, mas pode escapar do rebaixamento. Agora, o São Paulo viveu uma crise política como nunca na sua história. Esse negócio do Juvenal querer o poder, querer eleger o próximo, querer se perpetuar lá dentro, isso atrasou uma barbaridade. Fez com que os dirigentes do São Paulo ficassem se preocupando com o próprio nariz e não olhassem para o futebol do São Paulo, que foi decaindo até que chegou uma hora que, né, mergulhou na segunda divisão. O São Paulo não deve cair, mas passou por um baita de um susto. Esse ano aqui, nem de longe passou perto do que o São Paulo já fez pelo Clube São Paulo e também pelo futebol brasileiro, né? Era uma das glórias do futebol brasileiro desde a época do Tele Santana. Hoje é uma vergonha, né? Hoje é uma vergonha o time. Mas, enfim, está aí se reerguendo com o Muricy Ramalho, que se talvez não fosse o Muricy, não tivesse acontecido isso. E o Corinthians, meus amigos, o Corinthians perdeu. Acabou a gasolina do Corinthians, Celso. Eu cheguei a essa conclusão. Depois de pensar... Acabou o gás. Acabou o gás, acabou a gasolina, acabou o álcool. O que mais você quer dizer que acabou? Acabou o querosene. Sabe, quando o carro... Eu me lembro de uma corrida que o Alan Prost e o Senna estavam se degradando. E faltou na reta de chegada, faltava assim 3 metros para cruzar a linha de chegada. Eu não me lembro que grande prêmio era. Acabou a gasolina do Alan Prost e o Senna veio que nem um louco, uma vaca brava, e passou o Alan Prost. O Galvão Bueno, que estava atrás dele, falou assim: Senna ganhou, mas não tinha ganhado, não. O Alan Prost tinha cruzado antes, mas assim, segundos antes do Senna passar.
Quer dizer, porque acabou a gasolina. O que o Corinthians foi a mesma coisa, acabou a gasolina do Corinthians. Eu cheguei até a levantar essa tese de algum tempo, Chico, com muito cuidado, obviamente, porque eu não tinha os números da fisiologia do Corinthians. Então, não quis cometer um erro, afinal de contas, isso é científico, são dados, são números, e a minha apenas era uma impressão ver do Corinthians jogar, que o Corinthians já não tinha mais o mesmo condicionamento físico. E outras questões me levavam a crer que o problema realmente é físico. Afinal de contas, o Corinthians não pôde fazer uma pré-temporada como deveria, foi campeão do mundo. Disputou o campeonato mundial. Exatamente, tirou férias mais tarde, voltou. Apesar de o Corinthians ter escalado alguns jogadores reservas no começo do Campeonato Paulista, mas o time volta antes. Não deu para recuperar. Não deu para recuperar, não deu para fazer a preparação ideal. Está pagando o preço agora. Pelo jeito, tem a Copa do Brasil, é verdade, né? Mas o Corinthians já deixou a condição de favorito. Se ganhar a Copa do Brasil, vai ser uma grande surpresa. E só para arrematar, o Santos é que acabou sendo a grande surpresa. Que ninguém imaginava que após Neymar, saída do Ganso um pouco antes, né? Saiu o Ganso, saiu o Neymar, saiu o Muricy, o Santos ficou ali jogado e o Claudinei Oliveira, para mim, é a grande revelação desse campeonato. É a grande revelação desse campeonato. Os caras estão falando do técnico do Cruzeiro, eu não acho. Eu acho que foi o Claudinei Oliveira. O Claudinei pegou o Santos, só dirigia equipes de baixo, encarou de frente o desafio e o Santos está aí. É o melhor paulista de todos, é o Santos. E vai acabar aí por aí também, é capaz de chegar até na Libertadores entre os 4. Então, quer dizer que tem que se tirar o chapéu o Claudinei Oliveira. Apesar das críticas que ele recebe toda hora lá em Santos, injustamente. Olha quanto ganhava o Muricy, olha quanto ganha o Claudinei. Será que o Muricy punha o Santos onde está? Eu não acredito. E olha que as contratações do Santos não foram lá muito altas. Não se gastou muito dinheiro. E o time está certinho, está jogando legal. É o melhor de todos. Paulistas é o Santos. Então, diante desse aspecto, não é de se estranhar que o futebol paulista não esteja tão bem assim. Cada clube teve um problema grave esse ano. O ano que vem, espero que a coisa melhore. Bom, Chico Lang, a pergunta de hoje do site gazetesportiva.net é sobre a disputa de São Paulo e Corinthians na parte de baixo da tabela. Quem vai terminar a 29ª rodada na frente na classificação? São Paulo ou Corinthians? Você em casa, acesse e vote. O resultado sai no final do programa de hoje. Celso. Bom, para o São Paulo passar o Corinthians, o São Paulo tem que vencer e o Corinthians perder. Como o meu palpite é Corinthians empata, São Paulo ainda permanece atrás. E aí, Chico? O Corinthians não vai deixar o São Paulo passar. Vai ganhar do Grêmio hoje por 7-0. Ô, louco. Série B, com muitos desfalques, sem demonstrar vontade, com a defesa cometendo muitos erros, o Palmeiras acabou derrotado pelo Icasa em Juazeiro do Norte. O Verdão do Cariri aproveitou o apoio da torcida e uma lambança da zaga palmeirense para conquistar mais 3 pontos e chegar à 5ª colocação. Em Juazeiro do Norte, o Icasa recebeu o Palmeiras e se deu bem. 1-0, gol de Juninho Potiguar, aproveitando a lambança da zaga palmeirense. Erro incrível de Marcelo Oliveira e o oportunismo de Juninho Potiguar. Final, 1-0 Icasa. Mas o Palmeiras é um estraga-festa que, pelo amor de Deus, né? Todo mundo achando que o Palmeiras ia passar por Icasa, imagina. Mesmo com 9 desfalques, o Palmeiras tinha time para passar. Né? Aí o empate até ajudava. E domingo contra o Bragantino voltaria à primeira divisão. Domingo não, sábado, né? Sábado contra o Bragantino, do próximo sábado. Aí fizemos aqui, Celso, uma reunião, armamos todo um esquema para cobrir Bragança Paulista, cidade do Casper Libero, o nosso grande patrono aqui da Fundação, o homem que inventou a Fundação Casper Libero, leva o nome dele, muitos amigos lá na cidade de Bragança. Íamos fazer uma festa, ia mandar 6 engues para lá. 6 engues, ia entrevistar o prefeito, a avó do prefeito, ia entrevistar a mãe do técnico do Palmeiras, a avó, a bisavó. Ia ser uma festa, ia ser um negócio. Palmeiras voltou para a primeira divisão. Aí o time vai lá e perde de casa. Parece a Portuguesa.
Me lembrou a Portuguesa. Que você espera que ganha, perde. Você espera que perde, ganha. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Acho que a volta vai ser contra o São Caetano mesmo, viu, Celso? Mas o Palmeiras tinha muitos desfalques ontem, né? Se você juntar todas as possibilidades... Se você fizer um time aqui, nós ganhamos de casa. São 9 desfalques, juntando os titulares de fato, aqueles que poderiam substituir, enfim... A zaga é a mesma que tomou 6 do Mirassol no Campeonato Paulista. Você põe o Billy no gol, o nosso câmera Billy no gol, o Jefferson jogando de centroavante, você pega o Pascoal ali armando o meio campo, né? Só não põe o Celso de atacante. Não, o Celso de atacante, eu ia pôr não sei. Aí... Né? E a Michelle de Janela coordenando o jogo. Já começou, estava demorando para ela já começar a pegar no cheerleader. Cheerleader não, aí não tinha jogo. Aí não. Do jeito que você, depois que teve nenê, tá bonita, não ia ter jogo. Vamos embora. Segue o jogo. Bom, a boa notícia para o palmeirense é que a cirurgia no joelho do meia Mendieta, realizada nesta quarta-feira, correu sem problemas e ele deve voltar aos treinos em até 6 semanas. E depois da derrota de ontem, o Palmeiras chegou agora à tarde em São Paulo. No desembarque, os jogadores do Verdão não esconderam a insatisfação com o desempenho no Ceará. O Palmeiras retornou da cidade de Juazeiro do Norte, reconhecendo a qualidade técnica do adversário, mas também apontando os desfalques e os próprios erros como as principais razões para a derrota por 1-0. Eu, particularmente, foi um dia onde não deu nada certo, os caras jogaram por uma bola só. Futebol é assim, se entrar mole, se marcar bobeira, as coisas acontecem mesmo. Não estava nos planos, mas futebol, né? A gente sabe que do outro lado também tem pessoas que trabalham, dão o máximo no dia a dia. A gente não queria que acontecesse isso, mas já que aconteceu, paciência, vamos para frente. O normal não é perder, mas num campeonato tão longo, a história mesmo já diz, de clubes grandes, que tropeços acontecem ao longo da competição, né? E a nossa pontuação, sempre comparando com as outras equipes grandes que passaram por essa situação, é melhor do que a maioria. Se não me engano, de repente até seja a melhor pontuação nessa fase do campeonato. E o Palmeiras tem mais um jogo fora de casa, neste sábado contra o Bragantino. Mas a chance de retornar à elite do futebol nacional deve acontecer apenas no outro sábado, contra o São Caetano, voltando a jogar no estádio do Pacaembu. Bom, é um campo onde a gente se sente bem, é o nosso mando de jogo, né? Vamos ver, vamos um passo de cada vez. É importante, é que todo mundo está sabendo que ainda a gente não conquistou nada. Não, a gente não está conversando. A gente está conversando sobre o jogo do Bragantino, que é importantíssimo, porque como aconteceu essa rodada, vão acontecer outros confrontos diretos. Chapecoense joga contra o Sport e é importante a gente fazer a nossa parte, até pela vantagem que nós temos. Mais Série B para você. O Lanterna Asa perdeu do América de Natal por 2-1 em Arapiraca e continua na lanterna da competição. No Vale do Paraíba, Guaratinguetá e Oeste ficaram no 0-0. Em Varginha, deu Boa Esporte 1-0 diante do Joinville. Confira os outros gols. Chapecoense e Ceará. Diogo Orlando fez 1-0 para o time cearense. Nos acréscimos da partida, Potita, aos 46, decretou o empate. Chapecoense 1, Ceará também 1. O Sport recebeu o América Mineiro e fez 1-0 com Marcos Aurélio. Ainda no primeiro tempo, Elcinho empatou para o time mineiro, 1-1. Badi virou o jogo para o América aos 34 do segundo, 2-1. E de falta, mais uma vez, Badi apareceu para definir. Sport 1, América Mineiro 3. O ABC enfrentou o São Caetano em Natal e Lino fez 1-0 de calcanhar. Júnior Timbó ampliou o placar aos 28 do segundo tempo. ABC numa ascensão incrível na Série B 2, São Caetano mais perto da terceira divisão 0. O Paraná derrotou o Bragantino. Reinaldo fez o único gol da partida aos 26 minutos, Paraná 1-0. Olha, minha querida Michele, eu sei que você acredita em OVNI, eu também, em ET. Acredito. O gol do Boa foi feito pelo ET de Varginha, viu? 1-0 o gol do ET de Varginha. Por quê? Eu não sei. Entrou lá, de repente apareceu, surgiu, fez o gol e sumiu. Negócio impressionante. Ninguém conseguiu filmar. Eu tenho medo. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @GazeEsportiva, e visite também o nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV, mas o Guilherme machucou o joelho e não está atualizando. Então, logo teremos atualizações. Facebook, a página facebook.com/GEsportivanet. Celso, qual é o seu Twitter? É o meu @CelsoCardoso. Chico?
@ChicoLangReal. @Michele Gianella. E atenção, você já pode votar para escolher os vencedores da 10ª edição do Troféu Mesa Redonda. Acesse o site troféumesaredonda.com.br e vote. Beijo para o Sidney Akira do Go Hair, que fez o meu cabelo, e a Ruth dos Santos também. Muito obrigada, um beijo para você. E eu queria também mandar um abração para o Luca, que foi nosso companheiro aqui de TV Gazeta, está se recuperando de uma cirurgia, mas está nos assistindo. Então, um grande abraço e força aí, amigo. Luca corintiano. Doente. Verdade, foi lá com Montanha, lá ver o Corinthians ser campeão do mundo se no Japão. escondeu para... Enfim, isso é uma outra história. É verdade. Não podemos deixar tornar E tomaram laranjada japonesa. Claro. Só laranja eles tomaram. Só laranja. Lembra, 3 da tarde, ele pegava o jornal e dava uma saidinha na redação? Dava uma saidinha e voltava 2 horas depois. 2 horas Bom, enfim, daqui a pouquinho começa a rodada da Série A, que tem duelos entre paulistas e gaúchos e o líder Cruzeiro enfrentando o atual campeão nacional. Veja os confrontos. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, o Santos encara o Internacional na Vila Belmiro. No Mineirão, o líder Cruzeiro tem compromisso diante do Fluminense. Às 9h, a Ponte Preta encara o Curitiba no Moisés Lucarelli. No estádio do Morumbi, o São Paulo mede forças com o Lanterna Náutico, enquanto que a Portuguesa visita o Criciúma no Heriberto Ulce. Às 9h50, tem o duelo dos Atléticos no Durval de Brito. Em Porto Alegre, o Grêmio tem pela frente o Corinthians. E no Maracanã, o Flamengo faz o confronto diante do Bahia. Amanhã, 7h30 da noite, o Vasco recebe o Goiás em Macaé. E às 9h, o Vitória joga contra o Botafogo no Barradão. Adversário do Santos de daqui a pouco, na Vila Belmiro, o Internacional acredita no bom retrospecto do técnico Klemer para sair com um resultado positivo essa noite. Como técnico interino, Klemer venceu 2 jogos e perdeu 1. Retrospecto inicial melhor do que o de Dunga, antecessor no cargo. Efetivado no comando colorado após a goleada sobre o Náutico, o ex-goleiro definiu com antecedência o time que enfrenta o Santos na Vila Belmiro e conta com Jorge Henrique, Alex e João Afonso nas vagas de Otávio, Escoco e Ayrton. É praticamente um losango que a gente vai jogar, né? Com o João Afonso de primeiro volante, o William do lado direito, o Jorge Henrique do lado esquerdo, o Alex na ponta do losango, o D'Alessandro caindo pelo lado esquerdo com o Damião na frente. Mas por que eu botei o Jorge Henrique do lado esquerdo? Por causa da passagem do lateral, né? Ele tem um porte físico para fazer, ele está condicionado, apesar de ele ter ficado aí uns dias parado, mas não influenciou nada na condição física dele. É um jogador que marca bastante e tem o poder de chegar na frente também. O treinador também demonstrou conhecimento do adversário de logo mais. Nós vimos alguns vídeos do Santos, independente de como que eles estejam jogando, eles estão também baixando o time para poder sair no contra-ataque, porque o Thiago e o como a gente chama ele aqui de Avatar, o outro nome do menino, o Everton, eles jogam bastante aberto, com aquele meia deles movimentando muito na frente, praticamente um falso sistema de losango ali, mas ele praticamente é o cara que chega dentro da área. E a gente tem que estar bem fechadinho ali para não ser surpreendido. Santos aposta no bom futebol do argentino Montijo para vencer o Internacional e seguir vivo na luta por uma vaga na Libertadores. O repórter Luiz Henrique Gurian esteve no CT Rei Pelé acompanhando o último treino do Peixe. Confira. Ele voltou e bem. Depois da lesão na panturrilha que o afastou do time por 15 dias, Montijo, contra a Ponte, já deu para sentir a falta que ele faz. Eu me sinto uma peça importante do time, eu me sinto importante em cada time que eu joguei, mas todos têm que ser importantes dentro do time, porque no Campeonato Brasileiro, tendo tanto jogo, com certeza que vai acontecer coisas, jogadores machucados, jogadores com cartão, então todo mundo tem que estar preparado e todo mundo tem que ser uma peça importante dentro do time para que essa peça que saia não falte, né, na hora de somar 3 pontos. Montijo é mais um estrangeiro a fazer sucesso no futebol do Brasil e por isso a importância dele para essa reformulação no elenco do Santos visando 2014. E tem ainda um duelo com outro argentino daqui a pouco na Vila Belmiro, D'Alessandro, que esse argentino do Santos mostra que tem muito respeito. D'Alessandro eu acho que é um dos melhores jogadores desse brasileiro, né? Ele está fazendo muito gol, está dando assistência para seus companheiros, então a gente tem que ficar de olho porque é um jogador muito experiente, muito inteligente dentro do campo, que com um lance, com uma bola parada, ele pode
pode mudar um jogo. Falar em Libertadores da América, via G4 ou G6? Isso porque subiu na tabela o time que já está por lá, Atlético Mineiro. Começa a sobrar mais uma vaga. É preciso então vencer para analisar. A gente sabe dessa possibilidade aí, mas não podemos ficar torcendo que um time dos que está em cima saia campeão da Copa do Brasil. Tomara que a gente no final, no último jogo contra Goiás lá, a gente esteja no C4 para não depender de ninguém. É feio ter que depender de que um time saia campeão e ter que torcer para outro time. Eu não gosto, eu torço para o Santos. Outra conta pedida para o Montijo. Quantos pontos para não cair? Aí ele prefere fazer a conta da conversa de cima. No Cruzeiro, quando brigamos para não cair, a gente saiu na última rodada e chegou a 45, que foi contra o Atlético Mineiro. Os que caíram, acho que tinham 42, 43 pontos. Mas, não sei, deve ser por aí. Não estou pensando nisso, estou pensando em chegar perto dos 60, 60 e pouco para poder classificar a Libertadores. Bom, o D'Alessandro, a Michele sempre me pergunta, já votou no troféu Mesa Redonda, tal? Eu sempre espero um pouquinho mais para ter, sei lá, a noção exata do melhor em cada posição, ou aquele que eu julgo melhor para cada posição. Mas eu posso adiantar já um voto. Para mim, o D'Alessandro é o melhor meia do Campeonato Brasileiro, indiscutivelmente. O Internacional nem faz a campanha que se esperava, não está à altura da expectativa que foi criada, mas ele tem jogado fino da bola. Ele chama a responsabilidade, atua como um autêntico camisa 10 mesmo, aquele organizador que dita o ritmo da partida, cadencia quando precisa, bota velocidade também quando precisa, faz lançamentos precisos, trata bem a bola, marca golaços. O que o Montijo, por exemplo, já fez com a camisa do Cruzeiro, num passado também não muito distante, mas não conseguiu se acertar no Santos ainda. Ou melhor, vive o melhor momento desde que ele foi contratado. Não é aquele Montijo com o qual a gente se acostumou, mas é um Montijo que alimenta a esperança do torcedor santista, Chico. É verdade, você lembrou bem esse duelo argentino hoje, né? Vai ser muito interessante, bonito de se ver, porque eu cresci vendo meias excelentes no banco de reserva, uma coisa impressionante. O Adãozinho era a reserva do Rivelino. O Adãozinho era tão bom quanto o Rivelino no Corinthians, por exemplo, né? Cansei de ver isso em vários clubes, São Paulo, Palmeiras. O Ademir da Guia era soberano, mas estava cheio de cara para entrar no lugar dele e o Ademir não deixava. É duro pegar o lugar do Ademir. O Ademir da Guia, grande Ademir da Guia, era demais. A primeira entrevista que eu fiz como jornalista foi com ele, tinha 16 anos. E ele me tratou como se eu fosse um veterano, com o maior respeito. Então eu tenho que lembrar dele sempre e com muita saudade do Ademir, que está aí, né? Está por aí. Agora, você reparou no que falou o Kleber? Olha, isso que dói o coração, né? Você viu qual é a peça fundamental que ele vai usar para tentar derrubar o Santos? Você viu? O Jorge Henrique, né? Vai colocar o Jorge Henrique como falso lateral esquerdo para fazer a meia esquerda, o quarto homem pela esquerda. Coisa que o Tite cansou de fazer. Por quê? Olha o motivo que ele dá. Vou fazer porque ele está em plena forma e pode fazer isso com o pé nas costas. Isso foi a razão do Kleber. Agora, vê onde está o Internacional e onde está o Corinthians. Quer dizer, por isso que vocês têm que entender também que o Jorge Henrique não podia ter saído do Corinthians, a não ser que ele tenha matado a mãe de alguém lá dentro, mas se não fez isso, então deixasse ele lá. Porque bobagem todo jogador de futebol faz. A gente faz também na vida. Imagina um jogador de futebol, que tem grana, que tem, né, tá aí convivendo com um bom salário, caramba. Então, olha quem é a arma secreta dele, não é o Montijo, não. O Montijo vai jogar, o Montijo ou o D'Alessandro, melhor dizendo, não, o Montijo pelo Santos. É o Jorge Henrique, que estava no Corinthians e o Corinthians mandou ele embora. Às vésperas do jogo contra o Boca. Até agora não entendi porque aconteceu isso, o Jorge Henrique não quer falar, o Corinthians não quer falar, então é um segredo eterno. É a mesma coisa que o Ronaldo, que deu aquele piripaque nele nas vésperas do jogo contra a França em 98. O Roberto Carlos fala uma coisa, o Ronaldo não fala nada, porque não lembra. Os médicos não falam mais nada, o Zagallo sabe, mas não fala. Aí, então, fica aquela confusão. Diz que entregaram o jogo para a França, não entregaram o jogo para a França, então vai ficar isso aí. A ficção vira realidade e a realidade vira ficção. Então, acabou.
Lanterna do Brasileirão, com apenas 4 vitórias e 28 jogos, o Náutico não deve ter vida fácil daqui a pouco contra o São Paulo. O repórter Osmar Garrafa foi conferir como a equipe pernambucana está se preparando para o confronto no Morumbi. Com apenas 17 pontos e na lanterna do Campeonato Brasileiro há exatos 17 jogos, o Náutico está praticamente rebaixado à Série B da competição. E qual seria, então, a motivação desse elenco para as últimas 10 partidas do campeonato? A gente trabalha muito hoje em cima da própria situação do campeonato mesmo, dos jogos que a gente tem pela frente, 10 rodadas, o profissionalismo que a gente tem que ter, a importância de você terminar bem o campeonato, independente da possibilidade ou não de sair da situação. O São Paulo hoje à noite é o primeiro desses 10 últimos jogos. E uma das armas da equipe pernambucana para logo mais é tentar tirar proveito do emocional do elenco tricolor, que não anda nada bem. Se você se condicionar a esperar o São Paulo se abater dentro do jogo para ter alguma possibilidade, isso vai ser difícil. É um grupo já experiente, que tem jogadores que já passaram por situações diversas dentro do futebol. Então nós temos que fazer o nosso jogo, né, ter qualidade nesse jogo, nessa nossa estratégia para essa partida, para que a partir de um certo momento, aí sim a gente possa, dentro de uma instabilidade do adversário, tirar proveito dessa situação. Além da incômoda última colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Martelotti não vai poder contar com força máxima logo mais contra o São Paulo no estádio do Morumbi. A gente tem 2 desfalques com relação ao último jogo, que é a saída do Maranhão, que foi expulso, e do João Felipe, porque pertence ao São Paulo. Na vaga deles entra o Dadá e o Alisson, são 2 jogadores que já estão no nosso grupo já há bastante tempo. Então são essas mudanças de acordo com as ausências que a gente tem para essa partida. Bom, meus amigos, eu vou lembrar para vocês quem é o Marcelo Martelotti. O Marcelo Martelotti era técnico do Santos Futebol Clube, era auxiliar, né? Quem é que estava? Era o Luxemburgo, né? Aí saiu o Luxemburgo, ele assumiu o Santos durante a Libertadores, começou a claudicar, aí encostaram ele no Santos e trouxeram o Muricy Ramalho. Eu acho que era o Adilson Batista. O Adilson Batista, é verdade, o Adilson Batista. Aí ele assumiu um abacaxi, contornou mais ou menos a situação, aí veio o Muricy e no Mesa Redonda disse assim, eu cheguei para a molecada e falei, vocês só atacam, não defendem, vocês têm que aprender a se defender. Lembra disso, Mi? Você estava nesse Mesa Redonda. E aí o que aconteceu? O Muricy foi lá, deu um jeito de arrumar a defesa do Santos, né? E soltou o Neymar, soltou o Ganso e aí foi campeão da Libertadores naquele ano. Sem medo, né? Sem medo. Agora, Marcelo Martelotti que fez a base, né? Fez a base. Então, não é um treinador qualquer, é um treinador que entende. Então, o Santos revela bons treinadores, como hoje é o Claudinei Oliveira, e revela também bons jogadores, excelentes jogadores. É uma fábrica de craque. Aí o cara pergunta, mas por que o São Paulo não é, o Corinthians não é? Bom, tirando a sacanagem, né, que tem sempre em clube, é que a gente não tem praia. Lá o cara acabou o expediente do Santos, vai para onde? Vai para a praia, pô. Faz mais sol do que frio, né? Então o cara vai bater uma bolinha na praia, tira a gravata, tira o terno, né? Já está com a bermuda por baixo, já faz ali um 3 contra 3, né? Aí vira 3, acaba 6, aí dá um mergulho no mar, seca, vai pro carro, bota, né? Aí já marca com a namorada, já sai de lá mesmo para namorar um pouquinho, já dá um passeio com a mulher pela praia. Mas quase é casado, está quase escrevendo uma novela. Não, mas é verdade, se é casado, o cara pega os filhos, leva na praia também, ficam fazendo castanhinho de areia. Então, quer dizer, o cara tem lazer, né? O mar é o lazer. É verdade. Eu acho que é por isso que tem tanto cara bom lá em Santos. E outra coisa, uma coisa que o Edu Bala falou para mim, lá em São Caetano, que você teve lá também, lá no Sesc. Lá no Sesc São Caetano, o Edu Bala estava comigo lá, aquele dia, e ele falou uma coisa, antigamente a gente jogava de pé descalço. Então a gente aprendia a bater na bola como tem que aprender, não usava chuteira. Ia pôr chuteira só quando estava bem mais velho. Então você aprendia a bater na bola certinho, olha que eu não vou esquecer isso jamais. Então você tinha que bater na bola direito, e a bola era aquelas bolas de capotão que machucava o pé. Então você tinha que pegar nela com jeito para você acertar legal. E pegar de chapa, pegar com força, não bater de bico. Ninguém batia de bico naquela época, porque doía o dedo.
Hoje, nessas bolinhas aí que parecem bola de bexiga, você pode chutar que não tem problema. O meu netinho só dá de bico, o Lorenzo. Só dá de bico. Agora, naquela época, não. Então, na praia, você joga o quê? Joga descalço. Então, você aprende a bater na bola, a areia segura o seu pé, né? Então, acho que é por isso que o Santos tem essa facilidade, né, de gerar bons treinadores e de gerar também grandes treinadores, grandes jogadores. É a praia, o problema é a praia. O dia que tiver praia em São Paulo, está tudo resolvido aqui o problema. É um talento atrás do outro. Tinha a várzea, acabaram com a várzea. Só constrói prédio mais prédio, prédio mais prédio, prédio mais prédio, aí é a várzea que era o celeiro de craques. Precisando acertar a pontaria para conseguir a vitória, o São Paulo continua a caminhada para fugir da zona de rebaixamento. As informações do Tricolor com o repórter Adriano Dolfi. Uma campanha ruim do São Paulo, combinada com um desempenho atípico no local em que não perdoou os adversários nas últimas edições do Campeonato Brasileiro. O aproveitamento do Morumbi precisa melhorar. Vocês viram aí quanto o Corinthians, que a gente jogou muito bem, quanto Vitória também. Eu creio que tá voltando a fase, vai ser mais um jogo que, se Deus quiser, a gente vai sair com resultado positivo. São Paulo vai encarar uma equipe que surpreendeu adversários como Santos e Corinthians, conquistando pontos fora de casa, mas que, por outro lado, venceu apenas 4 de 28 partidas disputadas. Superar o Náutico é uma espécie de obrigação para quem não quer pensar em Série B no ano que vem. Ainda mais dentro de casa, né? Acho que a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas dentro de casa, pela situação que a gente se encontra no campeonato, a gente tem que vencer esse jogo. Ele vem aqui como veio contra o Corinthians, contra o Santos, que foi um jogo muito difícil. Eu creio que ele vem aqui também roubar pontos de nós aqui no Morumbi, mas a gente vai estar muito atento a isso aí. Para vencer, são necessários os gols, mas a pontaria, o Maicon mesmo perdeu um gol incrível contra o Corinthians. Está na hora de melhorar o desempenho, que aponta uma fraquíssima média de gols. A gente está num momento complicado do campeonato, então isso acaba atrapalhando, né? Então, mas a gente está tranquilo, os nossos atacantes também, tranquilo, e uma hora a bola vai entrar lá, eles vão voltar a fazer gol, até a gente que joga um pouquinho mais para trás também fazer gol. Acho que o importante é a gente vencer os jogos. O São Paulo padece de um problema muito semelhante ao do Corinthians. Acho que até que o problema do Corinthians é mais grave no sentido de criação e finalização. Mas mesmo assim, o São Paulo também tem sérias dificuldades para finalizar. No próprio jogo contra o Corinthians, apesar da solidez da defesa corintiana, o São Paulo teve algumas oportunidades. O Jadson riscou, o Michael teve uma chance cara a cara, o próprio Aloísio, e não conseguiu finalizar. Observando aqui os números do São Paulo, por exemplo, os últimos 6 jogos, o São Paulo ficou 4 jogos sem marcar gols. Fez 3 contra o Vitória, 2 contra o Cruzeiro, mas foram só em 2 jogos, os últimos 6, que o São Paulo conseguiu marcar. Contra o Náutico tem o pior ataque e a pior defesa. Então, o cenário é o mais favorável possível. É o adversário, teoricamente, claro, mais fácil que o São Paulo poderia enfrentar. Alguém pode lembrar, mas o Santos empatou com o Náutico em casa. O Corinthians empatou com o Náutico em casa. É verdade, mas o Náutico não está em último lugar por acaso. O São Paulo é superior. E se quiser se livrar do fantasma da segunda divisão, não tem outra alternativa. Não tem perdão, Chico. Tem que fazer a lição de casa hoje. Tem que matar o Náutico. Se não matar, com certeza vai morrer. Mas você sabe, o meu querido Celso, minha querida Michele, telespectador, hoje nós estávamos conversando lá na nossa reunião de pauta, eu, o Flávio Prada, a Fátima, o João, e a gente chegou à conclusão que é o seguinte: imagina o que passou na cabeça do Rogério Ceni quando ele caminhou do gol até o pênalti. Ele olhou do lado, todo mundo assim, né? Olhando para cima. Ninguém quis, deixa que eu bato. Olhou para o banco, o Muricy Ramalho fez assim para ele: vai lá, vai bater. Mas parece que já estava definido antes do jogo, né? Não, estava definido antes do jogo, mas você imagina aquelas passadas, passo a passo, que foi passando, que foi aquele filme que ele foi revivendo na cabeça, quantas cobranças ele não fez, quantos gols, aquela obrigação que ele tinha de bater e fazer o gol, a importância da vitória contra o Corinthians. A hora que ele chegou lá, ele tinha perdido o pênalti, tanto que ele pensou para bater.
Né? Verdade. É uma coisa gozada, que a gente estava falando exatamente que hoje, nós vamos ver daqui a pouco, o Corinthians vai entrar em campo com uma formação completamente diferente e com aquele menino, o Diego Macedo, no meio. Que o Diego Macedo é um cara que é meio assim, meio desligado. E, de repente, esses caras que dão certo no futebol, e nessas horas que funcionam. Por exemplo, você acha que a ficha do Romarinho caiu, que ele fez o gol lá no estado do Boca? Até agora ele não entendeu direito o que aconteceu. Por causa daquele gol, o Corinthians foi campeão da Libertadores. Ele vai passar, ele vai ficar velho. Hoje o Flávio Prado estava falando isso. E o Flávio tem razão. Ele vai ficar velho, vai ficar vovô, aí um dia vai cair a ficha. Ele fala, porra, fiz um gol no estádio do Boca Juniors, eu não acredito, no La Bombonera. Olha o que eu fiz. Eu quero cair a ficha do cara. O cara, sabe, para ele jogar na La Bombonera e na rua é a mesma coisa. Entrou leve, né? Entrou leve. Sem peso. É a cara que não esquenta a cabeça. Agora, você imagina o Rogério, que tem a função de líder, e caminhando, aquela caminhada do Rogério, dá para escrever um livro. Dá para escrever um livro. Porque o que deve passar na cabeça dele é a agonia Chico, e a obrigação de fazer o gol. É humano, é natural, mas um jogador, capitão do time, com a experiência que tem que aprender também a lidar com esse tipo de situação. Mas limpar a mente, sim, existe a pressão, tal, mas não por acaso também ele tem a experiência que tem e a liderança que tem. Então, nessa hora, cabe a ele tentar limpar a mente e fazer aquilo que ele sabe melhor. Você tem que estar muito zen para ir lá e bater, né? Eu, por exemplo, já dava um bico no meio do gol, nervoso pra caramba. Por isso que eu sempre defendi um departamento de psicologia em clube de futebol. Não é só questão técnica, não é só questão física. Tem que estar bem também de cabeça. Isso é papel de um profissional especializado. O técnico, por mais boa vontade que tenha, ele não é psicólogo. Um psicólogo vai bem nessas horas. Para todos, não só para um. É verdade. Daqui a pouco, o Grêmio recebe o Corinthians em Porto Alegre. Tchê, as equipes estão em situações diferentes na tabela, mas sofrem de um problema em comum: a falta de gols. O último treino do Grêmio antes da partida de logo mais contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro foi marcado pela descontração. Mas, apesar de toda a alegria e bom humor, um detalhe importante preocupa o técnico Renato Gaúcho: a falta de gols. Para piorar, o tricolor de Porto Alegre não vai contar com o atacante Vargas, que jogou ontem pela seleção chilena. Responsabilidade maior para Barcos, que reclama da falta de tempo para treinamentos. Com o calendário que temos hoje no Brasil é muito difícil trabalhar, não temos tempo para treinar. Mas, graças a Deus, conhecemos todos os companheiros e sabemos com quem toca e sabe com quem vai jogar. Se o Grêmio não vai bem no setor ofensivo, o Corinthians também não passa por um bom momento nesse quesito, o que deve influenciar na postura do timão em campo na partida de hoje. Já na outra quarta-feira, desta vez pela Copa do Brasil, a história é outra. Estão precisando de um resultado, já não vence alguns jogos, então precisa do resultado também, até por estar um pouco na parte de baixo da tabela. Eles vão vir querendo jogar, a gente também vai querer jogar. Eu acho que vai ser um jogo mais aberto. Já na quarta que vem, eu creio que eles virão fechado, tentando explorar o contra-ataque, e a gente tem que ter atenção em relação a isso. Mas os dois vão ser um grande jogo. Nossa postura vai ser sempre a mesma, mas eu creio que a do Corinthians de repente pode não ser. Mas não é só o Corinthians que entra pressionado. 10 pontos atrás do líder Cruzeiro, uma vitória é fundamental para manter vivo o sonho, ainda que distante, do título do Brasileirão. Nós temos o objetivo ainda de chegar no título. O Cruzeiro tropeçou em 2 jogos e nós não conseguimos vencer 2 partidas, né? Fizemos 1 ponto só. Acabou que a diferença caiu para 10, mas é uma diferença muito grande ainda. E as equipes de baixo estão chegando, né? O Botafogo nos passou. Então é complicado, nós temos que nos focar, voltar a vencer para que a gente possa aí torcer para o Cruzeiro tropeçar e diminuir essa pontuação, distanciar cada vez mais o pessoal de baixo. Hora de falar do Corinthians do Chico Lang, que confirmou nesta quarta-feira que o clássico contra o Santos, no dia 27 de outubro, vai acontecer em Araraquara. O jogo, longe do Pacaembu, é o último da punição de 4 partidas fora de São Paulo, imposta pelo STJD, depois do confronto entre corintianos e vascaínos no estádio Mané Garrincha. Punição à parte, a equipe tem uma parada complicada esta noite em Porto Alegre. As informações do Timão com ele, Felipe Sborio. Mas o que será que é isso?
Um espião gaúcho rondando o centro de treinamento do Corinthians? É um drone, um aparelhinho que voa e faz imagens para todos os lados. É uma empresa que está prestando esse serviço para o time. Mas não interessa não se é da casa, viu? Na hora do treino tático, ninguém tem privilégio no Corinthians. Mas ali em cima eu visualizei, de igual só não deixa. Eu falei pro Luiz e pro Deilson, eu digo, não, na hora do tático aqui dá um tempo aí. Foi justamente nesse treino que o treinador resolveu conversar com os 11 escolhidos. Um time diferente do que ele gostaria para o jogo contra o Grêmio. Faltando apenas 10 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, a condição física começa a pesar. Por isso, Paulo André e Fábio Santos serão poupados do jogo de logo mais contra o Grêmio. Já Guerreiro, esse sim, foi vetado pelo departamento médico. E o mistério vai continuar para o jogo de sábado contra o Criciúma. Dependendo do resultado de hoje, o time pode ser alterado, já que na próxima quarta-feira tem decisão pela Copa do Brasil contra o mesmo Grêmio. O professor sabe bem as qualidades deste adversário gaúcho. O Renato está fazendo uma grande campanha, o Grêmio está fazendo uma grande campanha, o Grêmio recheou e fez também um plantel de muita qualidade, né? Com alguma juventude, com alguns jogadores mais jovens, mas mesclando jogadores como Elano, Zé Roberto, com jogadores como Paulinho, como Bressan. Então, fazendo uma mescla, mas tendo assim, um grupo bastante grande e qualificado como o campeonato brasileiro exige. O Corinthians precisa voltar a marcar. O time está sentindo falta de um cara de referência no ataque. Já são 3 jogos sem fazer gols. Uma das piores marcas do Brasileirão. Quando Alexandre Pato voltar da seleção, ufa, vai ser bem-vindo, viu? Eu acredito que ele vai ser extremamente importante na quinta-feira quando chegar, e a gente já está com todo o plantel, juntamente com o Guerreiro, juntamente com o Renato, que há a possibilidade dele ficar meio tempo, pelo menos disponível no sábado. E eu já tenho responsabilidade demais para pensar. Bom, meus amigos, vocês viram a cara do Tite aí, que é a cara de cansado, né? O Corinthians não aguenta mais jogar esse ano. Não vê a hora que acabe esse ano e aí ele pode, todo mundo, ter um mês de férias, né? Pelo menos é o que se espera. Porque não tem campeonato mundial, não tem mais nada, então dá para jogar. Então, eu, repetindo meu raciocínio do começo do programa, o Corinthians acabou a gasolina do Corinthians, acabou o combustível. O Corinthians pifou, parou. Tem que empurrar o carro para chegar na reta de cruzar a linha de chegada. Não tem como. É no braço que agora vai ser na porrada. E o Tite vai tentar fazer isso hoje, colocando um menino chamado Diego Macedo como ponta direita. Aliás, jogou contra o São Paulo, jogou bem. Jogou bem, entrou bem, mudou a cara do jogo. O Corinthians tem problemas na criação. Cara, é bem menino, já tem uns 24 anos. O Douglas deve jogar também, enfim. Esse jogo com o Grêmio, ele é de fundamental importância para o Corinthians em 2 aspectos. Um, obviamente, em relação à tabela de classificação. Já não se fala nem tanto mais em G4, mas em fugir ali da zona do rebaixamento. Porque se o Corinthians tropeçar, por exemplo, e o São Paulo vencer o jogo, o São Paulo já ultrapassa o Corinthians. O que seria vergonhoso, considerando que o Corinthians brigava pelo título. Segundo ponto, é uma prévia do que teremos na próxima semana pela Copa do Brasil. Corinthians e Grêmio jogam na próxima quarta-feira, valendo vaga nas semifinais. Então, um bom resultado hoje, de preferência uma vitória, vai dar moral para esse Corinthians que está com a confiança debilitada. Então, sem confiança, você não vai muito longe. Então, uma boa vitória ou um empate com gol já seria muito interessante em Porto Alegre. Mas o meu palpite, pelo que eu conheço dos 2 times e pelo que eu estou acompanhando, Chico, 0-0. Isso é a coisa mais difícil de acertar, placar do Corinthians, qualquer jogo do Corinthians. Eu não falei que o São Paulo fez 5 gols nos últimos 6 jogos? Foi. Pois é, sabe quantos gols fez o Corinthians nos últimos 11? Quantos? 3. Pô, que maravilha. 3 gols em 11 jogos. Triste. Bom, mas eu ainda acho, e eu prefiro pensar de modo otimista, acho que o Corinthians ganha do Grêmio por 7-0. A Copa do Mundo de 2014 está cada vez mais próxima e 21 seleções já carimbaram o passaporte para o Brasil. Com o término das eliminatórias da América do Sul e da Europa, teve país importante que ficou na repescagem. Restam só 11 vagas para o principal torneio de futebol do mundo e é melhor o pessoal suar a camisa para não ficar de fora.
Quem garantiu presença na Copa do Mundo de 2014 no Brasil tem mesmo é que comemorar. É o caso da Bósnia, que de forma emocionante derrotou ontem a Lituânia por 1-0 e pela primeira vez vai disputar o principal torneio de seleções do mundo. Quem também se garantiu ontem foi o Chile, ao vencer o Equador por 2-1. Uma vitória bastante comemorada nas ruas de Santiago para a alegria do treinador Jorge Sampaoli. A emoção dos jogadores ao mudar uma história que estava desfavorável foi muito importante para todos nós e levou uma grande alegria, já que estamos classificados para a Copa do Mundo, com muita autoridade e personalidade. Classificaram o Mundial de grande forma, com muita autoridade, com muita personalidade. Na América do Sul, além do Brasil, país sede, estão classificados a Argentina, a Colômbia, o Chile e o Equador. Bélgica, Itália, Alemanha, Holanda, Suíça, Rússia, Bósnia, Inglaterra e Espanha garantiram a vaga nas eliminatórias europeias. Países como Portugal e França estão na repescagem do velho continente com outras 6 seleções. Na Ásia, quem carimbou a passagem para o Brasil foi o Irã, a Coreia do Sul, o Japão e a Austrália, que disputou essa eliminatória pelo continente asiático. Na África, 10 seleções ainda vão disputar 5 vagas. México e Nova Zelândia decidem outra vaga na repescagem mundial, assim como Uruguai e Jordânia. Sobre a repescagem das eliminatórias europeias, o sorteio acontece segunda-feira e poderemos ter, por exemplo, um confronto entre França e Portugal. Terrível para os dois países. E parabéns pela Bósnia, hein? Gostei. A Bósnia que viveu momentos terríveis com a guerra civil, né? E hoje está aí classificado e o povo alegre. Parabéns. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Quem vai terminar a 29ª rodada na frente na classificação? São Paulo ou Corinthians? Deu Corinthians. O programa de hoje termina aqui. O Gazeta Esportiva volta amanhã, às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau. É onde a gente se encontra daqui a pouquinho. Até já. Até amanhã. Gazeta Esportiva. Oferecimento